Boa noite a todos, dando então continuidade aos estudos da noite, no livro Caminho, Verdade e Vida, o Evangelho de Jesus explicado por Emmanuel, nos traz a lição de hoje, o título Homens e Anjos. O texto do Evangelho é a segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 11, que nos diz: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Então, enquanto os anjos, os espíritos já puros, sendo maiores em força, em conhecimento e em amor, eles não pronunciam contra nós, os homens, juízo ou julgamento, agressivo diante do Senhor, de Deus, o nosso Pai. E Emmanuel, então, vai explanar esse pequeno texto do Evangelho para o nosso melhor entendimento. Diz Emmanuel: é lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez lhes corrompe as atividades nos mais diversos setores da vida. Então, aqui Emmanuel está nos dizendo que é doloroso a gente observar o grande número de pessoas, entre nós aqui encarnadas, que diz, profere, faz esses julgamentos blasfematórios, ou seja, agressivas umas para com as outras. Então é muito ainda comum, que não deveria ser, com o conhecimento que nós temos, já há 2000 anos Jesus viera trazer a orientação de como nós devemos nos conduzir aqui na Terra, uns com os outros, para aprendermos então a sermos melhores e nos elevar espiritualmente, mas ainda mantemos esses costumes de difamar as pessoas, de fazer julgamentos agressivos umas para com as outras. E então a leviandade, essa imprudência, diz Emmanuel, domina as conversações, as conversas entre famílias, entre amigos, entre parentesco, e isso corrói ou contamina as atividades nos mais diversos setores em que nós nos encontramos, seja no trabalho, seja no lar, seja num momento social de encontro com amigos, sempre levamos as más conversações. E nós podemos ver que o que dá ibope, o que dá mídia, é as coisas não boas. As coisas não boas, todo mundo para ouvir e se comenta vários dias. As coisas boas, ninguém comenta. Fala-se uma vez, muito levemente, e daí a pouco todo mundo esquece. Nos esquecemos das coisas boas. Então estamos contaminados, como diz Emmanuel, pelos maus costumes, pelos maus hábitos. Os vícios que ainda trazemos dentro de nós, de falar mal, de pensar mal, de desejar mal, de julgar, e ainda falar mal, não somente a gente fala dos outros, mas principalmente dos familiares. É muito comum ainda as pessoas, hoje não falei mal de ninguém, mas nós nos reunimos, mas falamos tanto só da família. Mas quem são a família? São os nossos irmãos, que Deus nos permitiu estarmos juntos para agora aprendermos a amar. E aí, quando não está alguém que nós não nos simpatizamos muito bem, ou discordamos das ideias que eles trazem, aí nós aproveitamos para a calúnia, para as más conversações, e com isso vamos contaminando-nos ainda mais. Diz Emmanuel: exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas, em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Então,
a não ser alguns que já conseguiram sublimar-se no amor, que já conseguiram parar de usar esses momentos para a calúnia, para a difamação, para olhar somente o lado ruim das situações. Então, somente alguns, mas fora esses, quase todos, diz Emmanuel. Então, quase todos nós ainda nos conservamos nessas situações difíceis, severas, rigorosas, e em que o ódio toma conta. Então, envenena a vida daqueles de quem nós estamos difamando e também a nossa vida que estamos falando dos outros. Porque Jesus foi muito claro quando Ele nos diz: tudo o que fizerdes aos outros, a vós mesmos o fazeis. Então, tudo que falamos dos outros, tudo que muitas vezes inventamos dos outros, não temos nem certeza de se realmente é daquela forma ou acontecido, isso estamos fazendo para nós mesmos. Estamos emanando energias negativas àquele do qual está sendo a vítima das nossas más conversações, mas também estamos trazendo isso para nós, porque retorna para nós. Então, Emmanuel diz que isso nos envenena também a nossa vida. Continua ele dizendo: alimentam-se antipatias injustas para com os irmãos, de atividade profissional, pelo próximo que lhe não aceita as ideias, pelos companheiros que não se afinam com os seus princípios. Olha só como as más conversações, esses momentos, que difamatório, esses momentos em que falamos, envenenamos a vida dos nossos irmãos e a nossa também, alimentando esse ódio, essa antipatia para com aqueles que trabalham conosco, para com aqueles que não pensam como nós, que não aceitam muitas vezes as nossas ideias, por aqueles que não se afinam com os nossos princípios de vida. Então, diz Emmanuel que nós vamos envenenando a vida deles e a nossa. E diz ele: e como é de lei, como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Então, tudo aquilo, como disse Jesus, que emitimos de nós para os outros, retorna a nós mesmos, à fonte de origem. Se é no campo do bem, é uma bênção para nós, vamos nos elevar espiritualmente. Mas se é o mal, vamos sofrer as consequências desse mal destruidor que estamos emitindo aos outros, porque estamos contaminados por essas rigorosas e duras observações que nós fazemos aos outros, inconsequentes, ainda doloroso para nós mesmos, por falta da vivência do Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Já temos o conhecimento, mas ainda não temos a vontade, o bom ânimo, como disse Jesus, para colocarmos em prática essas orientações, que significa para nós a construção da nossa felicidade e da felicidade daqueles que nos rodeiam, da paz que deve nascer de dentro de nós e da paz que deve envolver os nossos irmãos, porque cada um de nós só conseguimos dar para o outro aquilo que nós temos dentro de nós. Por isso Jesus disse que o mal que nos faz mal não é o mal que está fora, mas é o mal que está dentro de nós, porque está dentro do nosso coração. Então a nossa casa mental deve ser vigiada e higienizada constantemente dos maus pensamentos. Ele jarde dentro de nós os maus pensamentos, os sentimentos não bons, a vaidade, o ciúme. São tantos vícios que nós trazemos tão bem guardados dentro da nossa casa mental e agimos com tanto prazer diante desses vícios, que só nos fará sofrer mais tarde, porque vamos colher. Se plantamos espinhos,
vamos colher espinhos. Espalhamos a ventania ao nosso redor, vamos colher tempestades. Então é preciso plantar o bem, a semente do amor, para que construamos, para que conquistemos a paz, não fora, mas dentro de nós em primeiro lugar. E aí então sim, vamos ter algo de bom para dar, para ofertar àqueles que nos cercam. E então diz Emmanuel, guerras silenciosas nesse sentido têm por vezes secular duração. Então, quando ficamos mantendo essas guerras de ideias, de pensamentos, uns para com os outros, levantando calúnias, aterrorizando a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, não sabemos quantas reencarnações teremos, quantos séculos se levará para acabar ou para eliminar essas guerras silenciosas dentro de nós. Porque tudo começa em nós. E nós sempre culpamos os outros. Eu respondi, eu agi assim porque o outro me provocou e aí eu não aguentei mais. Perdi a paciência. Não perdeu, não tínhamos. Ainda não tínhamos conquistado essa paciência. Porque o dia que conquistarmos não vamos perder. Então são virtudes que precisamos cultivar dentro de nós e eliminar os sentimentos que nos faz sofrer, que corrói a nossa alma. Então precisamos descontaminar a nossa alma. Precisamos cuidar dessa nossa casa mental, abrigar somente bons pensamentos, manter, como disse Jesus, a oração. Ele foi claro, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Qual é a tentação? A tentação de errar novamente, porque o mal não está fora, está dentro de nós. Então, no momento que vem um pensamento não bom para o meu irmão, ou relatar algum acontecimento que não vai trazer benefício para ninguém, só vai trazer dificuldades, mais dores e mais sofrimentos, parar e analisar, nos colocarmos no lugar do outro, como disse Jesus. Se fosse eu no lugar dele, eu gostaria que isso acontecesse comigo? Se não for bom para mim, não será para o meu irmão. Então, por que realizar um ato que não vai ser bom para o meu irmão? Não é? Sendo que também sei que vou ficar responsável por essa minha atitude, né? Que vou pagar o preço e alto, né? Como diz Emmanuel aqui, não sabemos quantos séculos levará para eliminarmos de dentro de nós esses sentimentos criados, abastecidos e tão cuidados por nós mesmos. Então, o mesmo cuidado que temos com a nossa casa física, temos que ter o maior cuidado com a nossa casa mental, que é onde nós habitamos. A nossa alma habita a nossa casa mental. Então, precisamos cuidar. E continua Emmanuel dizendo, entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes as mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Então, apesar de nós sermos vaidosos, jactancioso significa vaidade, orgulho, apesar de sermos ainda vaidosos, orgulhosos, estamos sempre rodeados por espíritos missionários, como acabamos de estudar, no amor, missionários do bem, sempre nos auxiliando de forma generosa, amorosa, para que retomemos o caminho a seguir, o caminho que traçamos antes da presente reencarnação, a trajetória que nós iríamos cumprir quando aqui chegássemos. Mas há o esquecimento, e ainda tão arraigados estamos no sentimento não bom que esquecemos, chegamos aqui e começamos a fazer tudo novamente como antes. Por isso Jesus disse, orai e vigiai. Então esses bondosos corações nos auxiliam sempre e se compadecem
das nossas fragilidades, vendo o quanto ainda somos frágeis, o quanto ainda somos renitentes no mal, persistentes em fazer as coisas erradas, o quanto ainda não buscamos apreciar a paz, a felicidade. Queremos que o outro nos faça felizes, quando a felicidade deve nascer de dentro de nós. Porque todo bem ou todo mal não está fora, disse Jesus, que está dentro. Então é preciso que cultivemos a serenidade em nossos corações, que os nossos sentimentos sejam sentimentos amorosos, que sejamos compadecidos com a dor do outro, que sejamos fraternos uns com os outros, que sejamos amorosos. Tudo aquilo que nós queremos para nós, devemos querer e realizar para o outro. E então, esses irmãos amorosos que caminham conosco, nos inspirando, jamais eles levam ou fazem julgamentos através das palavras para o nosso Pai, Criador e mantenedor do nosso universo. Sempre tem uma palavra amorosa para nos auxiliar, e vendo a nossa dureza do coração, a enfermidade que ainda trazemos dentro de nós, eles são misericordiosos. E aí então o Pai, que é um Pai amoroso, bom, sábio e justo, né, também nos auxilia, mantendo esses corações amorosos nos ajudando. E finaliza Emmanuel dizendo: toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Ou seja, toda vez que formos forçados ou pressionados a falar ou analisar o comportamento, ou opinar ou relatar a opinião, dar a nossa opinião acerca dos esforços alheios dos nossos irmãos que convivem conosco, diz Emmanuel que devemos recordar a palavra de Pedro. Não te esqueça, diz ele, Emmanuel, de que as entidades angélicas, aqueles que já se sublimaram no amor, mananciais vivos, ou seja, fontes vivas e sublimes de força e poder, nunca enunciam, nunca dizem, nunca falam, não é? Sentenças acusatórias contra ti, contra nós aqui reencarnados, diante de Deus. Então não há uma condenação por parte desses espíritos sublimados no amor de nós para Deus, o nosso Pai. Sempre tem uma palavra amorosa e sempre procurando nos auxiliar, nessa certeza de que vamos conseguir vencer a nós mesmos, a vencer o mal, não que está fora, mas que está dentro ainda de nós. Então cabe-nos recordar essas palavras do nosso irmão Pedro: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles ou contra nós juízo blasfemo diante do Senhor. Ou seja, não fazem julgamentos agressivos referente a nós, ao nosso Pai. E Emmanuel também nos fala, nos relata aqui uma passagem de Jesus com os discípulos, no livro Coragem, que tem o título Misericórdia Sempre. E diz Emmanuel: conta-se que Jesus, após haver lançado a parábola do bom samaritano, entraram os apóstolos no exame da conduta dos personagens da narrativa. Aqui fazendo como nós fazemos, acontece alguma coisa, a gente já vai analisar o comportamento dos nossos irmãos que passaram por aquela situação, não é? Assim também os discípulos. E porque traçassem fulminativas reprovações em torno de alguns deles, o Cristo prosseguiu no ensinamento para lá de contato público. Em verdade, acentuou o mestre, referindo-nos ao próximo, ante as indagações do doutor da lei, à frente do povo, a lição de misericórdia tem raízes profundas. Quem passasse irradiando amor na estrada, onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade,
encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carecentes de compaixão. Simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade que o sustentassem no exercício da profissão. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se realizassem perante as leis da vida e, tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que se não lhe esmorecessem as energias nas tarefas do bem. E diante dos companheiros surpreendidos, o mestre rematou: para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos, mas enquanto a misericórdia não se nos fixar nos domínios do coração, em verdade, não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Então, estamos vivendo nesse momento no nosso planeta momentos dolorosos, difíceis, em que a maioria de nós, homens e mulheres, quando se diz homens, as mulheres estão inclusas, somos todos, ainda utilizamos da palavra, do pensamento, para criticar, para condenar, alguns amaldiçoar, enfim, não utilizamos para o bem. Quando o nosso dever, como nos ensinara Jesus, dizendo-nos que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, nos ensinando a ter compaixão, a sermos amorosos uns com os outros. Quanto mais empedernido no mal, mais necessitado dos nossos sentimentos bons e amorosos. Porque nós já temos o conhecimento que o nosso pensamento ele tem poder. Então, quando nós criticamos, condenamos a atitude de alguém que agiu de forma errônea, nós estamos potencializando aquele irmão a permanecer no erro. Então, devemos fazer o que Jesus nos ensinou: orar, auxiliar aquele irmão com os nossos pensamentos e sentimentos bons, não o sentimento da mágoa, do ódio, do revide, da crítica ferina, mas sim o sentimento de compaixão. Nos colocarmos no lugar do outro. Se fôssemos nós que lá estivéssemos. Foi o que Jesus nos ensinou. E ainda foi mais incisivo: tudo o que fizerdes ao outro, a vós mesmos o fazeis. Aí nós temos a resposta das nossas dores, dos nossos sofrimentos atuais. Hoje sofremos, não sabemos porquê, mas não recordamos que lá, não muito tempo atrás, nós fizemos alguém sofrer. Magoamos corações, às vezes com as palavras, com o nosso tom de voz. Estamos tão acostumados a fazer tudo da nossa maneira, ao nosso modo, que ainda não conseguimos educar nem a nossa voz para falar com aqueles que nos cercam. E muitas vezes a nossa voz ela é tão contundente que magoa, que fere. Então, o cuidado com a nossa casa mental é muito grande. A vigilância com o nosso pensar, com o nosso agir, deve ser constante. Basta uma invigilância e cometemos falhas, cometemos erros. Mas Deus, o nosso Pai, que é amoroso, bom e justo, nos concede sempre a oportunidade de nos refazermos. E a oportunidade é agora. Não é daqui a pouco, não é depois, é agora, a todo instante. Mantermos a vigilância em tudo o que fizermos. E assim vamos conquistar
vagarosamente, a passos lentos, porque a natureza não dá salto e nós também não. Vamos conquistando dentro de nós a paz, a serenidade, o equilíbrio das nossas emoções e, enfim, conquistarmos o reino do amor dentro de nós. Vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso amado irmão, que incansavelmente nos assiste, aos nossos benfeitores espirituais, que nos inspiram e nos auxiliam, e também aos nossos benfeitores encarnados, aqueles que apontam as nossas falhas, os nossos erros, para que possamos reavaliar as nossas atitudes, o nosso comportamento e nos reconduzirmos na estrada do bem, na estrada do amor. Abençoa, pois, Jesus, a todos nós, encarnados e desencarnados, os nossos familiares nos nossos lares, os nossos irmãos que não puderam estar conosco, os nossos irmãos que se encontram enfermos, nos hospitais ou mesmo em seus lares, os médicos, enfermeiras, todos os nossos irmãos que cuidam da alimentação, da higienização dos hospitais. Abençoa, Senhor, os nossos governantes do nosso país, das nossas cidades, do nosso Brasil e de todos os países do nosso planeta Terra, todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, os que estão retornando à pátria espiritual. E em especial, Jesus, te rogamos a vossa misericórdia para os nossos irmãos que promovem as guerras, os sofrimentos dos seus irmãos aqui na terra. Ampara, abençoa, apõe as vossas mãos amorosas sobre todos, balsamizando as angústias e as aflições e fortalecendo-nos a todos, a cada um, no bom ânimo e na coragem, para não desfalecermos diante das oportunidades que temos de realizar todo o bem em nós e em todos aqueles que nos rodeiam. Abençoa-nos, não só hoje, Jesus, mas sempre, que assim seja.